Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão da Suma Teológica de Tomás de Aquino, uma daquelas perguntas que nos fazem repensar a natureza da nossa própria existência. E a pergunta é essa aí, bem direta. A alma humana e um anjo são, no fim das contas, o mesmo tipo de ser? Será que pertencem à mesma espécie? Olha, à primeira vista parece que eles têm muito em comum, né? Mas a resposta... a resposta é bem mais complexa e reveladora do que a gente imagina. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar essa nossa análise, vamos dar uma olhada nos argumentos que dizem que sim, que eles são parecidos. Existem três teses bem fortes que sugerem que almas e anjos são fundamentalmente da mesma espécie. Primeiro, a questão do objetivo. Tanto a alma quanto o anjo buscam a mesma coisa no final, a felicidade eterna. Segundo ponto, a qualidade mais nobre. O intelecto, a capacidade de pensar, é o que define os dois no seu nível mais alto. E terceiro, a essência. O argumento aqui é que a união da alma com o corpo seria algo meio que externo à sua natureza principal. Isso a tornaria, em essência, muito parecida com um anjo, que não tem corpo. Parece um caso bem lógico, certo? Mas é exatamente aqui que a discussão dá uma virada bem interessante. Surge um contra-argumento que muda todo o foco. A questão deixa de ser o que eles são e passa a ser como eles conhecem o mundo. E essa virada vem do filósofo Dionísio. Ele percebeu que os espíritos angélicos têm um jeito de conhecer que é direto, simples. Eles não precisam ficar juntando pedacinhos de informação para entender o todo. Mas e as almas? E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito genial. De um lado, o intelecto do anjo. Ele entende as coisas de uma vez só, de forma instantânea, completa. Do outro, o nosso intelecto, o humano, que funciona passo a passo. A gente compõe, divide, junta conceitos para, enfim, chegar a um entendimento. É uma forma de operar completamente diferente. Então, como é que Tomás de Aquino resolve esse impasse? Bom, a solução dele se baseia numa distinção filosófica fundamental sobre o que, de fato, constitui uma espécie. O conceito-chave aqui é o de forma subsistente. Pensa nisso como uma essência pura, que consegue existir por conta própria, sem precisar de matéria física. E para Aquino, os anjos são exatamente isso. São formas puras. Agora, se prepara, porque a lógica que se desenrola a partir daqui é surpreendente. Se os anjos são pura forma, sem matéria, uma coisa incrível acontece. A matéria é o que permite que existam vários indivíduos da mesma espécie. Várias pessoas, vários cachorros, por exemplo. Agora, sem matéria, qualquer diferença entre duas formas não é só uma diferença individual. É uma diferença de espécie. A conclusão disso é radical. Cada anjo é, em si mesmo, uma espécie única. Para a gente conseguir entender isso, Aquino usa uma analogia muito boa. Imagina se a brancura pudesse existir sozinha, flutuando por aí, sem estar numa parede ou num papel. Só poderia existir uma brancura pura. O único jeito de ter várias brancuras é se elas estiverem em objetos diferentes, em matérias diferentes. A lógica para os anjos é a mesma. Sem um corpo para individualizar, cada um tem que ser essencialmente diferente, uma espécie em si. E essa diversidade de espécies não é bagunçada, não. É como as cores num espectro. Elas existem numa hierarquia natural. Uma espécie é mais perfeita que a outra, criando uma ordem, um degrau contínuo na realidade. Ok, com essa base bem estabelecida, vamos voltar àqueles três argumentos do começo e ver como a lógica de Aquino simplesmente desmonta cada um deles. A primeira objeção, lembra? O argumento era: se almas e anjos têm o mesmo objetivo final, a felicidade eterna, então eles devem ser da mesma espécie. A resposta de Aquino aqui é uma distinção importantíssima. A felicidade eterna é um fim sobrenatural. Já as espécies, elas são definidas por suas operações naturais, pelo seu modo de funcionar no mundo. E a gente já viu que o jeito como anjos e almas conhecem as coisas é radicalmente diferente. E a segunda objeção, a ideia de que o intelecto seria essa qualidade nobre que eles compartilham, o que os colocaria no mesmo time, na mesma espécie. A refutação é que é sutil, mas brilhante. Intelecto não é uma espécie. É uma categoria bem ampla, um gênero. É como falar ser vivo. Dentro dessa categoria enorme, existem muitos graus e tipos diferentes. Assim como nem todo animal é da mesma espécie, nem todo ser com intelecto é. E por último, a terceira objeção, que talvez seja a mais intuitiva de todas.
A ideia de que a alma, quando se separa do corpo, vira basicamente um anjo. E aqui a gente chega no ponto crucial de Aquino. A própria essência da alma é a sua potencialidade de se unir a um corpo. Ela foi feita para isso. Essa necessidade de um corpo para operar naturalmente revela que a alma tem um grau de intelecto diferente e, para Aquino, inferior ao de um anjo que não precisa de corpo para nada. Ou seja, a ligação com o corpo não é um acidente, é parte fundamental da identidade da alma. E isso tudo nos leva à conclusão final sobre a verdadeira natureza da alma e o que isso significa para a nossa compreensão sobre o que é ser humano. O veredito, então, é claro. Uma alma humana não é um anjo. Eles pertencem a espécies diferentes. Aquele debate filosófico do começo chega a uma conclusão definitiva. E as implicações disso são enormes. A alma não é um anjo preso num corpo como algumas filosofias antigas diziam. Muito pelo contrário. A sua conexão com o corpo é essencial para sua natureza. É essa união que define o nosso jeito único de ser e de conhecer o mundo. E assim, a gente termina com uma reflexão. Se a nossa alma precisa de um corpo para sua operação natural, para conhecer e agir no mundo, o que isso realmente diz sobre o valor e o significado da nossa existência corporal, física aqui na Terra? Fica aí uma pergunta para a gente continuar pensando.